E aí, tudo bem? Eu sou o professor Lobo. Eu vim do Rio de Janeiro agora, na verdade ali de Juiz de Fora, né? Na verdade ali a divisa. E eu vim contratado por essa turma aí do IBEAD para resolver mais umas questõezinhas de raciocínio lógico para você. Hoje nós vamos resolver uma questão de álgebra das proposições. É um prazer estar com você, ajuda a gente a divulgar esse trabalho. A semana que vem outros colegas, aí vai vir uma galera aí que vai te ajudar a ficar esperto nesse negócio. A questão de hoje é uma questão de álgebra das proposições, mas ela não tem uma coisa que eu chamo de peteleco. Aliás, peteleco eu aprendi com um amigo meu, um cara lá de Brasília chamado Henrique Rocha. Mas depois a gente vai ver o que é isso, certo? A questão diz a seguinte: se fulano é culpado, então Beltrano é culpado. Se fulano é inocente, então ou Beltrano é culpado ou Cicrano é culpado, ou ambos, Beltrano e Cicrano são culpados. Aí, se Cicrano é inocente, então Beltrano é inocente. E se Cicrano é culpado, então fulano é culpado. Logo, amigo, logo quando eu vi essa questão pela primeira vez, ela estava numa pasta lá separada. Rapaz, eu achei que tudo isso fosse palhaçada. Logo o quê? Isso é de comer ou de passar nos cabelos? Aliás, eu cuido muito dos meus cabelos. Bem, vamos ver como é que a gente sai desse negócio aí, né? É o seguinte, as questões de álgebra das proposições que tem esse enunciado, normalmente elas têm a característica de ter o que eu chamo de peteleco. Peteleco foi dito lá pelo professor Henrique Rocha, né? E eu assumi essa parte. Muito bem. O peteleco é o seguinte: se você enfileirar um monte de dominó um depois do outro e der um peteleco na parte de trás, o que vai acontecer? Tudo vai cair para um lado, certo? Bem, quando você dá o peteleco na parte da frente, tudo vai cair para trás. Ora, o que eu quero dizer com isso é que quando ele fala um monte de coisa dessas, o que você tem que procurar é qual é o peteleco. Às vezes ele fala coisa assim: se Beraldo briga com Beatriz, então Beatriz briga com Bia. Se Beatriz briga com Bia, Bia vai ao bar. Se Bia vai ao bar, Beto briga com Bia. Ora, Beto não briga com Bia. Esse é o peteleco. Ele está dizendo, ora, Beto não briga com Bia, ou seja, o peteleco vai ser dado do lado de cá e tudo vai cair do lado de lá, certo? Pois é, esse infeliz que fez essa questão, ele não deu peteleco para lugar nenhum. Ele só falou um monte de coisa e não disse nada. E a gente vai tentar trabalhar essa questão de forma que você entenda o que fazer com questões que não dão o peteleco. Bem, então vamos lá, né? Vamos adiante. Montando o problema, o negócio é o seguinte: os enunciados, eles vêm com um monte de coisa dita ao mesmo tempo e a gente tem difícil. Se você não tiver uma forma de extrair dali, ou seja, de comer a carne e jogar as espinhas fora, você fica toda hora voltando naquele esquema de olhar o enunciado, olhar o enunciado, olhar o enunciado, e o enunciado é uma grande confusão, na verdade. Então vamos aprender a extrair as coisas importantes do enunciado. Como que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa é o seguinte: ele diz, se fulano é culpado, então Beltrano é culpado. Vamos montar isso na forma de uma implicação lógica e fazer essa coisa aí acontecer desta forma, certo? Acontece que quando você tem uma implicação, tem uma regrinha aí que diz volta negando. O volta negando é o quê? P implica que é a mesma coisa, são equivalentes, é uma proposição equivalente a não que implica não P. Ou seja, você pode ler de trás para frente negando as duas. O professor Henrique Rocha chama isso de volta negando. Então, quando ele diz fulano é culpado, se fulano é culpado, então Beltrano é culpado, o volta negando você diz de lá para cá, Beltrano inocente me garante então que fulano é inocente. Por quê? Porque se fulano fosse culpado, Beltrano seria culpado também. A segunda sentença é, se fulano é inocente, então ou Beltrano é culpado, ou Cicrano é culpado, ou ambos. Pessoal, esse ou, nós vamos ver em outras oportunidades que o ou ele tem uma característica de ser ou exclusivo. Só que nesse problema ele falou ou Beltrano é culpado, ou Cicrano é culpado, ou ambos. Quando ele falou esse ou ambos, o que ele fez? Ele eliminou a característica de exclusividade desse ou. Então você trata como se fosse um ou qualquer, tá entendendo? Então o que rola é o seguinte:
Ele disse, se fulano é inocente, então Beltrano culpado ou Cicrano culpado. Volta negando. Só que a gente tem uma volta aí de um ou. Como é que você nega um ou? P ou Q, como é que você nega? Nega a primeira, não P. Nega a segunda, não Q. E inverte o conectivo de E para ou de ou para E. São as chamadas leis de Morgan. Certo? Então, como é que a gente faz? Nega a primeira, Beltrano inocente. Nega a segunda, Cicrano inocente. Troca o E, o ou, por um E. Então, se Beltrano inocente e Cicrano também inocente, caraca, meu, tá muito mais fácil, né? Aí, então, fulano é culpado que eu estou negando a parte da esquerda lá. Então, quando eu nego primeiro a parte que é o contrário da esquerda, ou seja, a parte da direita, depois eu nego a parte da esquerda que vem depois, certo? A terceira frase é, se Cicrano é inocente, Beltrano é inocente. Ah, lembra do Denzel Washington, lembra do Wesley Snipes, e fala, volta negão, e fala, volta negando. Como é? Se Beltrano é culpado, então Cicrano também é culpado. E aí, tá entendendo? Ah, essas coisas é para você prestar atenção, certo? Eu não estou gastando esse tempo à toa, espero que não, né, pô? Aí a outra frase é, se Cicrano é culpado, então fulano é culpado. Volta negão, ou melhor, volta negando e diz o quê? Cara, se fulano é inocente, então Cicrano é inocente. Até aí tá tudo tranquilo, né? Então vamos dar prosseguimento a essa resolução de questões sem peteleco. Tá certo. Então agora que a gente já montou as proposições do problema, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, se não tem o peteleco, testa os dois lados e vê o que vai rolar. Cara, algumas coisas podem acontecer aí. Veja bem, você testa, por exemplo, se fulano é culpado, vê o que acontece. Se der coerente, ou seja, o que é coerente? Você não pode partir do pressuposto de que fulano é culpado e concluir lá no final que se ele for culpado ele é inocente. Ah, meu brother, não tem lógica, né? Esquece. Se der fulano, se você sai de fulano culpado e chega à conclusão, no final das contas, que fulano é inocente, é impossível então fulano ser culpado, porque ele teria que ser culpado e inocente. Ora bolas. Aí você testa outra coisa. Se fulano é inocente e vê se chega a uma coisa coerente. Se você chegar a fulano inocente, rodando por todas as sentenças que foram dadas pelo enunciado, tá tudo ok. O problema é se você partir de fulano é inocente e concluir que se ele for inocente, no final das contas, ele vai ser também culpado. Não dá, aí tem que ser eliminado. Então, resumindo a ópera, porra, se você testa as opções, 3 coisas podem acontecer. Nenhuma delas ser coerente. Aí você vai ter na alternativa alguma coisa assim. Não importa se fulano é culpado ou se fulano é inocente, as sentenças são incoerentes entre si. Inconsistentes é o termo que as bancas gostam de usar. Se for impossível de um jeito ou de outro, as sentenças serão inconsistentes entre si. Ou seja, é impossível usar aquele tanto de regrinha que foi dado de forma consistente. Outra coisa que pode acontecer é ser consistente de qualquer jeito. Ou seja, seja culpado, dá certo, seja inocente, dá certo. Aí vai aparecer uma alternativa assim. Não importa se fulano é culpado, se fulano é inocente, as sentenças são consistentes entre si. Ou seja, você vai poder usar tanto as partes que são culpados quanto inocentes, e aí não tem problema. E o último caso é quando for consistente de um lado e não for consistente de outro. Eu explico. Veja bem, se você testa com fulano é inocente e dá um problema, no final você conclui que fulano teria que ser culpado também. Furou, né, velho? O que vai rolar? Aí você testa com fulano é culpado e dá certo. Você descobre que se fulano é culpado, ele vai ser no final das contas culpado. Então você anota as conclusões que tirou no meio dessa trajetória e diz, cara, o único jeito dessas sentenças serem consistentes entre si é se fulano for culpado, porque se fulano for inocente vai dar pau. E aí a gente vai fazer esse teste, certo? Bem, muito bem. Primeira hipótese, vamos testar se fulano for culpado. Ora, se fulano, a gente reescreve as frases, né? Todas como tinham sido ditas, inclusive com os volta negando, que a gente não sabe onde é que vai estar o que ele vai dizer. E parte do pressuposto de que fulano é culpado. Ora, se fulano é culpado, bro, o que vai rolar? Vai rolar que, como consequência da primeira sentença, o Beltrano também vai ser culpado. E aí, beleza?
Mora, aliás, Mora, minha filha costuma dizer que é gíria de coroa. Cara, tendo um pai esperto como eu, como é que ela vai dizer que é coisa de coroa? Não tem lógica, né? Então, se fulano é culpado, porque é a hipótese que eu escolhi analisar, o Beltrano também é culpado. Mas se o Beltrano é culpado, aí rola de olhar lá na terceira sentença, na parte de baixo. Qual é a consequência de Beltrano ser culpado? Se Beltrano é culpado, Cicrano é culpado. Até aí você está acompanhando, né? Tá tranquilo o esquema, né? Porque, inclusive, ontem eu esqueci meu isqueiro lá na escada na escada da esquina da escola, aí, e não deu rolo aí. Fui buscar no esquema do script e deu tudo em ordem. Mas isso aí é uma besteira. Voltando para o nosso raciocínio. Partimos da hipótese de que fulano era culpado. Se ele é culpado pelas sentenças enunciadas, a gente pode concluir que Beltrano também é culpado. Ora, se Beltrano é culpado, procurando uma das sentenças que tenha isso como causa, para saber qual é o efeito. Beltrano é culpado, aparece ali na terceira sentença, à esquerda. Então tem uma consequência do outro lado da esquerda, né, que é a direita. Se Beltrano é culpado, Cicrano é também culpado. Beleza, onde é que a gente pode aplicar esse negócio? Na última sentença diz ali, ó, se Cicrano é culpado, então fulano é culpado. Então até agora a gente já sacou que fulano é culpado, e se ele, porque a gente usou como premissa, como pressuposto, ponto de partida, hipótese, se ele é culpado, Beltrano é culpado. Se Beltrano é culpado, Cicrano é culpado. E se Cicrano é culpado, fulano é culpado. Até aí tá tudo em ordem. Mas aí você vai perguntar, professor Lobo, aí, eu estou em dúvida como é que eu aplico a segunda sentença. A segunda sentença, meu querido, você só vai aplicar se tiver do lado esquerdo, que são as causas, alguma coisa que possa disparar o que tem do lado contrário do esquerdo, que é o lado direito. Inclusive, a parte esquerda é chamada de antecedente, e a parte que está no contrário da esquerda, que é a direita, é chamada de consequente, porque é uma consequência de ter acontecido o que foi dito no lado esquerdo. Ora, no lado esquerdo da sentença 2, na primeira parte de cima ali tem fulano inocente. Se fulano for inocente, alguma coisa vai acontecer. Mas, porra, aí, fulano não é inocente. No nosso estudo atual, no nosso ensaio, fulano é culpado. Então essa linha de cima não dá para usar. E Beltrano, a linha de baixo diz, se Beltrano foi inocente e também Cicrano foi inocente, alguma coisa acontece. Mas, pô, brother, aí, não tem esse acontecimento, que teria que ser as duas coisas. Beltrano inocente e Cicrano também. Ora, a gente concluiu, que falando Beltrano e Cicrano, né? A gente concluiu que, porra, aí, se o fulano for culpado, Beltrano é culpado e Cicrano é culpado. Então também não dá para aplicar essa parte da esquerda da segunda proposição em linha de baixo, porque teriam que ter os dois caras inocentes. Como isso não acontece, não rola de concluir nada. Então, a segunda regra, aí para tirar a sua dúvida, a segunda regra, ela continua valendo. Mas, porra, ela está valendo, mas não foi aplicada, porque ela só seria aplicada se fulano fosse inocente ou, na parte de baixo, se Beltrano e Cicrano fossem inocentes. Como não aconteceu nenhuma dessas coisas, fica valendo essa sentença, ela está aí porque está, mas não foi aplicada no nosso exemplo. Beleza? Então o teste da primeira hipótese deu certo, porque a gente partiu de fulano é culpado, concluiu que se ele é culpado, Beltrano também e Cicrano também, e chegamos na volta da roda, no fechamento do ciclo, que fulano é culpado. Então se fulano é culpado, Beltrano é culpado, Cicrano é culpado, e voltamos para fulano é culpado. Tá tudo consistente, tá tudo ok, certo? Vamos para frente. Vamos então testar a próxima hipótese, né? A próxima hipótese diz o seguinte... Se fulano... E aí, professor Lobo? E se fulano fosse inocente? Aliás, pessoal, olha, eu não gosto quando brincam comigo, negócio de professor Lobo, por causa pensam que é por causa do meu cabelo. Lobo é sobrenome, tá? Eu sou professor Lobo, entendeu? São coisas completamente diferentes. E não tem nada a ver com cabelo. Cabelo é só uma questão de style, entendeu? Então vamos lá, testando se fulano é inocente, usando as mesmas frases, mas partindo para outro lado, né? Dando peteleco do outro lado. Se fulano fosse inocente, pessoal, onde é que aparece isso? Lá embaixo, ó, na última sentença, fulano inocente tem uma consequência. Qual é a consequência? Se ele fosse inocente, Cicrano também seria inocente. Beleza, e onde é que a gente pode encontrar Cicrano inocente? Na sentença de cima. Se Cicrano inocente, Beltrano inocente. Até aí tá tudo certo, né? Porra, aí... Agora eu sei que se fulano é inocente, Cicrano seria inocente, e se Cicrano fosse inocente, aí o Beltrano também seria inocente. São coisas que foram concluídas no decorrer do trajeto. Tá legal, mas tem uma sentença segunda aí, ó, que tem uma consequência para o caso de acontecerem duas coisas ao mesmo tempo.
Se Beltrano foi inocente, a gente já viu que é por essa hipótese. E Cicrano foi inocente, a gente também já viu que é por essa hipótese. O que rola? Rola que se essas duas coisas acontecerem simultaneamente, eu vou poder concluir que o fulano é o quê? Culpado. Putz grila, eu estou partindo do pressuposto, eu parti da premissa. Premissa é uma coisa que você usa como se fosse verdadeira, né? Eu parti da premissa de que o fulano é inocente, desenvolvi que se ele for inocente, Cicrano é inocente, que se o Cicrano é inocente, o Beltrano é inocente, e que se os dois fossem inocentes, caramba, o enunciado da segunda regra me diz que fulano seria culpado. É possível, galera? Aí, não precisa nem testar o resto. Eu parti de uma coisa e cheguei numa coisa incoerente, inconsistente, contraditória. E aí essa parte não me serve. Ora, se essa parte não me serve, galera, é o que está marcado em vermelhinho aí, o que vai acontecer? O que eu posso concluir? Que a hipótese de fulano ser inocente não rola, porque se ele fosse inocente, ele seria também culpado. Então a gente vai usar nas nossas alternativas a análise que diz que tem que partir do pressuposto de que fulano é culpado. Ora, se fulano é culpado, pessoal, voltando aqui para a parte de trás, a gente vai ver que se ele é culpado, os três são culpados. E é a única coisa que vale. E aí você pode concluir, então, que se essas regras dadas pelo enunciado são válidas, se elas são válidas e podem trabalhar as três juntas, eu posso partir da garantia de que fulano tem que ser culpado, senão não ia funcionar. Aí, turma, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um esquema diferente da gente trabalhar. Um abraço para vocês e a gente se encontra aí nas estradas da vida. Então, pessoal, eu sou o professor Henrique Rocha e eu quero, em primeiro lugar, agradecer aqui a presença do professor Lobo, que está ali atrás de uma porta de vidro, porque senão ele fica falando o tempo todo. Obrigado, professor, por ter estado aqui com a gente. É lógico que isso aí é um quê de brincadeira. Agora eu te pergunto, deu para aprender alguma coisa? Deu para entender alguma explicação? Então, divulga esse site, ajuda a gente a levar esse trabalho do IBEAD para frente, ele é feito para você, tá bom? Eu aguardo vocês nessa nova fase do IBEAD. O endereço está aí na tela, www.ibead.com.br. Um grande abraço para você e até a semana que vem.